bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Milton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula de História e hoje nós iremos estudar sobre a Nova República. A transição democrática, governo de José Sarney, de 1985 a 1990. Após a eleição direta do novo presidente em 1985, o Brasil voltou a conviver com regras democráticas constitucionais. O governo Sarney foi o primeiro depois da ditadura militar. Depois da era de Vargas, o governo Sarney foi o primeiro presidente do Brasil, né? Ele era representante de grupos políticos conservadores, dissidentes da última hora do regime militar. Sem fazer mudanças estruturais, Sarney ao menos comandou uma recuperação legal dos direitos do cidadão brasileiro. Após os cidadãos terem vivido uma era de ditadura, com o governo do José Sarney, eles passaram a ter seus direitos reconhecidos. Plano Cruzado. Sucessão de planos econômicos. O Plano Cruzado, de Dilso Furnaro, de fevereiro de 86, foi uma das primeiras mudanças financeiras ocorridas, na democracia, onde 1.000 cruzeiros valia um cruzado, onde aconteceu o congelamento de preços, o congelamento de salários, reajuste automático após inflação de 20%, sucesso inicial e ampla adesão popular. Fiscal do Sarney, explosão do consumo, procura maior que a oferta, crise de abastecimento e a redução de exportações. Essas foram as primeiras medidas tomadas. Plano Cruzado 2, previsão de privatizações, moratória da dívida externa, suspensão de pagamento de juros. Em novembro de 86, houve eleições para deputados e governadores, e o PMDB foi o grande vitorioso, 22 governadores e 54% dos deputados. Plano Cruzado 2 teve a liberação parcial do congelamento de preços, aumento de 80% no valor dos automóveis, aumento de tarifas públicas, luz, correios, água, aumento de impostos para cigarros e bebidas e volta da inflação. Ministro Furnaro cai. Assembleia Constituinte de 1987, por Ulisses Guimarães, também do PMDB. Ele se tornou o presidente da Assembleia. Plano Blazer, de Carlos Blazer, teve um novo congelamento de preços de salários durante 3 meses, alta de impostos, fim de reajustes salariais automáticos, retomada de relações com o FMI, fim da monarquia, fracasso, volta da inflação, queda vertiginosa de popularidade do governo. Constituição de 1988, teve eleições diretas e secretas em todos os níveis. Presidente 5 anos para Sarney e 4 anos para os demais. Voto facultativo para analfabetos e menores de 16 e 18 anos, votava quem quisesse. Eleições para cargos executivos em 2 turnos. Habeas corpus, fim da censura, direito de greve. Férias com adicional de 1/3 do salário. Multa de 40% do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, licença maternidade de 120 dias e paternidade 4 dias e direito ao seguro-desemprego. O Plano Verão. 1.000 cruzados valia um cruzado novo. Novo congelamento, abertura ao capital estrangeiro, sem efeitos, volta da inflação. E insatisfação popular. Isso aconteceu na década de 80, que dizem que foi uma década perdida. A sucessão de Sarney,
com Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Foram os dois presidentes, né, os dois candidatos que foram concorrer à nova presidência. Houve o segundo turno entre eles. Fernando Collor de Mello, né, era novo, moderno, arrojado, independente. Discurso para os descamisados, né, passado político pessoal e familiar ligado à ditadura militar. Plano Brasil Novo. Empossado numa quinta-feira, o governo Collor anunciou seu plano econômico no dia seguinte à posse. Nesse plano de governo dele, teve o retorno do Cruzeiro, confisco de investimentos, até poupanças, consumo, aumento de tarifas, facilidades para importações, privatizações de empresas estatais, redução de gastos públicos, redução do governo e da população. Plano Collor 2, teve uma política de juros altos, redução na tarifa de importações e congelamento de preços e salários. As denúncias, foi quando começaram a vir as denúncias sobre o Fernando Collor de Mello, Várias denúncias foram feitas e foram iniciadas as investigações. As pessoas começaram a ir para as ruas para protestar, fazer manifestações pedindo o impeachment do Fernando Collor. O impeachment aconteceu, Fernando Collor ele foi tirado da presidência e a presidência foi assumida por Itamar Franco, discreto e compassado honesto, continuidade de privatizações e dificuldades econômicas. Com o Itamar Franco teve o retorno do Carnaval e o retorno do Fusca, Em seguida veio o Plano Real, em agosto de 93, onde 1.000 cruzeiros valiam um cruzeiro real, criação da URV, Unidade Real de Valor, teve aí redução de custos de produtos importados, modernização tecnológicas, queda da inflação, estabilidade econômica e ampla peculiaridade. Nesse momento aqui de Itamar Franco, a inflação teve uma alta, Teve um momento econômico muito bom no nosso país. Agora nós vamos falar um pouco sobre a democracia e seus poderes. O que é democracia? Na atualidade, os regimes políticos democráticos se caracterizam por eleições livres, liberdade de imprensa, respeito aos direitos civis, constitucionais, garantias para oposição e liberdade de organização e expressão do pensamento político. O regime político. Segundo o Dicionário de Política, organizado pelos italianos Norberto Borgios, Nicola Matteucci e Gianfranco Peschino, um regime político é o conjunto de instituições, leis e valores que regulam a luta pelo poder em determinada sociedade. Dizemos que o regime político em um país é democrático quando ele tem 3 características principais propostas pelos cientistas políticos. Ele tem um chefe do poder executivo eleito pelo povo. Os membros do poder legislativo são eleitos também pelo povo. Há mais de um partido, Isto é, não se resume a apenas um partido para poder disputar as eleições, Aqui no Brasil nós temos vários partidos, temos o PT, o PMDB, o PSB, entre outros, Mesmo em países democráticos, há diferenças importantes entre os regimes políticos. A principal diferença é, nos regimes parlamentaristas, como o inglês e o alemão, os cidadãos votam nos deputados no poder legislativo, que por sua vez elegem o chefe do governo do poder executivo, o primeiro-ministro.
A maioria dos deputados pode a qualquer momento derrubar o governo, caso decida que ele não está desempenhando bem suas funções, né? Diferente que aqui no Brasil, para se tirar um presidente, né, da presidência do seu cargo, é necessário que esteja acusações contra eles, que seja aberta uma investigação, né, e que seja pedido impeachment. Exemplo, parlamento republicano. Nós temos o chefe do Estado, que é o presidente, o primeiro-ministro, temos o gabinete e temos o parlamento. Nos regimes presidencialistas, como o brasileiro e norte-americano, o poder legislativo também é eleito pelo povo. A diferença é que o chefe do poder executivo é escolhido pelo povo e não pelos deputados. Legitimidade e representatividade. O regime presidencialista baseia-se na divisão dos poderes, onde o executivo não deve satisfações ao Congresso. Essa independência pode gerar uma ditadura a prazo fixo. No parlamentarismo, os poderes se concentram em mãos de parlamento. Para que essa concentração de poderes não gere uma oligarquia, é preciso que o parlamento seja fiel ao povo. Curiosidades. No Brasil, em 1993, houve um plebiscito para escolher nosso regime político. Os cidadãos foram às urnas para decidir se o regime político seria presidencialista ou parlamentarista, monarquia ou república. Venceram o presidencialismo e a república, que é o regime político brasileiro até hoje. Assim, no Brasil, por exemplo, de 4 em 4 anos voltamos para presidente da república, para deputado e para senador. E se quisermos, podemos votar em partidos diferentes para cada um dos cargos. Não se esqueça, nem todos os regimes políticos são democráticos. Nos regimes autoritários, a população não tem o direito de escolher seus governantes. Nesses regimes, quem controla o poder executivo, isto é, a força em geral, faz as leis quem bem entende e as explica como quer. A população raramente tem liberdade para manifestar suas opiniões sobre política e não podem se defender se o Estado atacar seus direitos. Exemplos disso: a China, a Arábia Saudita vivem com regimes autoritários. A origem da moderna democracia brasileira. Nossa democracia moderna nasceu dos escombros do regime militar que se estabeleceu no Brasil em 1964, após a crise da primeira experiência democrática do país. O regime militar foi uma ditadura. Os ocupantes dos principais cargos do Executivo, presidente da República, governadores, não eram eleitos pelo povo popular. E o governo violava direitos cíveis, prendendo, torturando e matando opositores do regime, censurando os meios de comunicação. E os políticos, caçados deputados da oposição, suspendendo o direito de opositores. Entretanto, embora o governo mudasse as regras do jogo quando temia perder as eleições, elas continuavam acontecendo para alguns cargos importantes, como deputados e senadores. E a partir de um certo momento, a oposição passou a conquistar vitórias significativas e o regime militar só teve fim em meio a uma grave crise econômica. Fim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pesquisem mais sobre o assunto. Façam a leitura explicativa no livro de vocês. Concluam as atividades com bastante atenção e até a próxima. Tchau!